Alô, empreendedora, alô, empreendedora, eu sou Fernanda Padula e hoje eu vou te ajudar a comandar a sua empresa e a sua liberdade. Eu vou te entregar 5 pilares inegociáveis de uma liderança forte e que gera resultados. Eu sei que muitos de vocês, como empreendedores, são resolvedores de problemas. E que ter um líder estratégico faz completamente a diferença no negócio. É impressionante o quanto a gente vive no automático, apagando incêndio e resolvendo pepino por aí. Quando a gente vê muitas vezes que uma equipe está perdida, que o lucro da nossa empresa a gente não enxerga, isso nos deixa exausto. E a verdade é que a sua liderança vai definir o destino do seu negócio. Se você trabalha aí na sua empresa somente apagando incêndio, tapando buraco, você não consegue ser estratégico, você não consegue pensar para o seu negócio crescer. E muitas vezes a sua liderança é o seu maior ativo ou o seu maior gargalo. E a gente vai entender aqui do seu lado qual dos dois cenários é que você está trabalhando hoje. Hoje a gente vai desvendar esses 5 pilares que, na minha visão, são inegociáveis para que você tenha uma liderança forte. Aquela liderança que não só traz resultados financeiros, mas constrói equipes que performam, que têm uma cultura inabalável, incrível e que te dá a liberdade aí que você sonhou quando decidiu empreender. Eu quero saber aqui, deixem nos comentários se vocês estão preparados para a transformação que vocês vão viver aqui comigo agora. É como se fosse uma bússola. Essas dicas que eu vou dar para vocês com exemplos detalhados. Liderar não é sobre ter o título, é sim sobre ter a influência positiva. Um líder, ele é um mero orquestrador. Ele precisa compreender. Uma vez eu ouvi de um amigo que o cartão de visita dele, quando ele está liderando, não significa nada. Muitas vezes outras pessoas, os colaboradores dele, sabem mais do que ele para aquilo. E ele precisa saber orquestrar todos esses músicos aí dentro da empresa. Então, o primeiro pilar que eu quero que vocês não esqueçam dele é esse pilar aqui da direção clara. Esse primeiro pilar de direção clara é muito importante, porque com direção clara eu inspiro. Eu inspiro as pessoas que estão comigo. A minha equipe, muitas vezes, às vezes a gente acha assim, a minha equipe não faz nada sozinho, cada um rema para um lado, a minha equipe não sabe o que tem que fazer. Muitas vezes eu percebo que falta um propósito. Então, na prática, é ter um mapa claro, saber onde você quer chegar. Metas, a sua visão, as metas grandes, comunicar isso de um jeito que conecte as pessoas e que mostre o porquê do trabalho delas. Então, pensando nisso, na direção clara, a gente vai trabalhar metas grandes. Nós vamos trabalhar o porquê. O porquê é uma das coisas mais importantes de se tratar na liderança. E sendo assim, por que isso é essencial?
Porque quando a gente dá uma direção clara, a gente evita retrabalho, a gente alinha os esforços, a gente dá sentido ao dia a dia. Um propósito compartilhado, ele é o maior motivador que existe. Então, se você sabe fazer isso, vai te levar para um processo dentro da sua empresa muito maior. Então, como que você pode praticar aí na sua empresa isso agora? Esse pilar aqui da direção clara. Primeira coisa, defina 3 metas para o trimestre. Então, fazendo essa definição de 3 metas para o trimestre, você vai se perguntar assim: qual é o foco principal? Todos na equipe precisam saber, envolva a sua equipe, tá? Não faça essa meta sozinho, envolva a sua equipe. Todo mundo precisa entender qual é o foco desse trimestre. É aumentar a retenção de cliente em 10%. Todo mundo precisa saber quais são essas metas. Segunda coisa, reuniões. As suas reuniões para relembrar a meta principal. Em vez de ir direto para o problema, começa dizendo: pessoal, nosso objetivo é a meta 1 aqui. Meta 1, meta 2 e meta 3. O nosso objetivo é essa meta 1 aqui. E como que a gente vai discutir hoje para que a gente chegue no objetivo 1? E começa a ouvir dos seus colaboradores as opiniões. Conecta todo o seu dia a dia com essa visão. Outra coisa, ainda dentro disso tudo, compartilhe com os seus colaboradores histórias. Histórias sobre sucesso de clientes, premiações, novidades, alguma coisa que ilustre o propósito do negócio. Todas essas conexões vão trazer o seu time para mais perto de você. Esse é o primeiro ponto que dentro da direção clara nós trataremos dentro daí da sua empresa, para que você possa, esse é o nosso primeiro pilar. Nesse primeiro pilar, é muito importante que todos nós líderes, sejamos principalmente inspiradores. Se você não souber inspirar, não tem direcionamento. Sendo assim, o nosso segundo pilar, ele é liderar pelo exemplo. Então, o segundo pilar é liderar pelo exemplo. E o que isso significa? Por mais que pareça óbvio, o exemplo traz confiança. Equipe não faz o que você fala, a equipe faz o que você faz. Se você falta com comprometimento, a sua equipe vai faltar. Se você não resolve, eles não vão resolver. Se você não confia neles, eles não vão confiar em você. A nossa equipe, ela é o nosso espelho vivo, ali, no ato, com os nossos valores, os nossos comportamentos. Se você espera coerência absoluta, tenha coerência absoluta no seu discurso e nas suas ações. É uma base de confiança e respeito. Se você pede pontualidade e você chega atrasado, a sua equipe não vai te responder com pontualidade. Se
Se você exige a organização da sua mesa, mas das mesas, e a sua mesa é um caos, não adianta. A sua liderança perde força sem essa confiança, sem essa sua abordagem e sem o seu exemplo de ação. Como que você pode, a partir de agora, transformar isso e mostrar para a sua equipe que a sua equipe pode agir diferente? Lembrando que esse aqui é o nosso segundo pilar. Então, na prática, a primeira coisa que você pode fazer é admitir algum erro. Nossa, Fernanda, por quê? Porque quando você admite um erro, você mostra vulnerabilidade. E mostrando vulnerabilidade, você vai dizer para eles: se vocês errarem, eu estou aqui para vocês contarem comigo. Então, eu errei, peço desculpas e assim nós vamos corrigir esse problema. Quando a gente mostra essa humildade e segurança, é diferente de fraqueza. A vulnerabilidade no aspecto humildade e segurança, ela é diferente de mostrar fraqueza. Você mostra para a sua equipe que eles podem contar com você, independente da situação. Segundo ponto, cumpra uma pequena promessa. Prometeu dar um feedback até sexta-feira? Dê o feedback. Prometeu analisar uma sugestão? Analise. Prometeu dar um retorno? Dê o retorno. Construa a confiança. E, por último, parece bobo, mas não é, siga um processo que você criou. Por exemplo, se você definiu um processo novo, você tem que ser a primeira pessoa a usar. Muitas vezes os líderes desenham novos processos, exigem que o time execute um novo processo, mas o líder continua fazendo do jeito antigo. Isso quebra completamente a confiança. E para complementarmos, eu quero falar do terceiro ponto importante, que é construir pessoas. No terceiro ponto, quando a gente fala de construir pessoas, é um ponto muito importante, porque muitas vezes o líder tem aquele péssimo exemplo, péssimo hábito. Só eu sei fazer direito. E a minha equipe não tem iniciativa. Ou muitas vezes tem um turnover muito alto por causa disso. Porque construir pessoas é o coração da liderança. Se você, líder, não souber ensinar, construir e ter paciência para o processo de aprendizado, você nunca vai ter um time que performa como você gostaria. E é sobre isso. O pilar construir pessoas, e eu vou colocar aqui na nossa anotação, o terceiro pilar, construir pessoas. Ele é muito importante por causa disso. Por quê? Entender que o seu papel como líder não é executar o trabalho, mas desenvolver quem vai fazer o trabalho. É investir tempo em ouvir, em ensinar, em dar feedback, muito feedback, em delegar desafios e não só delegar tarefas. Então, delegar desafios, que é muito diferente de delegar tarefas. Tarefas são coisas que eles sabem como fazer. O desafio, ele vai precisar aprender. É o único caminho para que você tenha uma equipe autônoma, para que você consiga tirar um pouquinho o pé do operacional. E quando eu digo tirar o pé do operacional, é não ter que executar aquela tarefa o tempo todo. Você vai ficar ali
de foco no operacional, mas não pegando no batente o tempo todo, para que você consiga ter um tempo para o estratégico. Como que você vai poder desenvolver essas pessoas? Qual é a ferramenta prática para você fazer isso? A partir de hoje, você vai focar em conversas 1 a 1. Nessas conversas de 1 a 1, vão ser conversas focadas, tá? Não é para falar baboseira. Você vai marcar mais ou menos 30 minutos, de 15 a 30 minutos com cada colaborador, e você vai perguntar para ele o seguinte: o que você mais gostou de fazer ultimamente? Onde você sentiu dificuldade? Como eu posso te ajudar a se desenvolver? E o mais importante, vocês conhecem a regra do 80-20? A regra do 80-20 é o seguinte: você vai ouvir 80% e vai falar em 20% do tempo. Nessas perguntas que a gente fez, isso vai ser muito importante. Depois disso, depois de conversar e entender, você vai dar um feedback. O feedback, não sei se você já ouviu a técnica do feedback sanduíche. Como que é? O feedback do sanduíche, pensa aqui, ó, num pãozinho, a carne e o outro pãozinho. Então aqui e aqui, eles são o mesmo produto, feito de pão. E o que é esse produto? É um elogio. Elogio. E o que é a carne? Na carne é onde a gente vai apontar a melhoria. Entenda que essa melhoria, ela não é acusar, não é julgar, não é nada disso. É eu apontar uma melhoria com uma sugestão de como ele pode fazer melhor. E depois, eu vou fazer uma micro delegação. Para quê? De desenvolvimento. Por quê? Porque eu fiz aqui, eu ouvi 80%, eu falei 20%, eu entendi onde ele quer melhorar e onde ele pode. Sendo assim, depois de entender, eu avaliei como ele trabalha e sei que ele pode melhorar fazendo o que eu sugeri. Então, se eu quero que ele melhore, eu tenho um grande ponto, que eu vou passar uma tarefa acima da capacidade dele. Por quê? Porque com isso ele vai aprender. Isso é desenvolver. Fala para Ana, eu confio em você para liderar a reunião X. Eu preparei esses pontos, mas eu quero que você conduza. Eu vou estar lá se você precisar. Dê suporte na sua decisão, dê suporte na sua liderança. E isso é muito importante para que você, de fato, consiga levar tudo que você deseja para o seu time. Liderar e desenvolver, eu não vou dizer que é fácil.
mas é muito possível quando você faz com um método adequado. E é isso o que a gente está vendo aqui. Um método para que a sua liderança pare de falhar. A gente não quer mais que os seus funcionários não correspondam a tudo aquilo que você oferta para eles, a tudo aquilo que você pede para eles, a tudo aquilo que você sugere para eles. O que a gente quer é responsividade a partir de agora. E o quarto pilar, na minha visão, é nós termos uma decisão assertiva. Por que eu estou dizendo isso? É que nós líderes temos o poder de fazer acontecer. Por exemplo, a empresa não sai do lugar, os problemas se arrastam, eu tenho medo de decidir errado. Parou, você é líder. Tenha coragem de bancar as suas decisões, principalmente decisões difíceis e necessárias. Como é que eu tenho uma decisão assertiva? Como que eu faço para decidir de forma assertiva? Primeira coisa, eu preciso compreender que toda decisão ela precisa ser baseada em uma análise, mesmo que seja uma análise simples. Não é só intuição. É você olhar para o problema, entender o que é que está envolvido ali, apurar esses números e, com base nisso, tomar uma decisão. O que acontece? A indecisão gera paralisia na sua vida, no seu time e nos seus negócios. Decisões erradas, elas podem ser corrigidas, mas a falta de decisão mata o negócio. Então, se você é líder, assuma essa responsabilidade e faça a empresa se mover. Eu gosto muito de uma técnica para tomada de decisão que eu costumo dizer que é a regra dos 2 minutos. O que é a regra dos 2 minutos? Se uma decisão pode ser tomada em 2 minutos, decida agora. Não deixa virar uma bola de neve. Se é uma decisão rápida, se eu tenho as informações na minha mão, eu decido agora. Eu não deixo para depois. Outro ponto importante para a tomada de decisão é encarar conversas difíceis. Você, como líder, precisa entender que conversas difíceis farão parte da sua rotina. Tem um feedback que é difícil de dar? Você vai ter que dar. Tem um cliente que precisa alinhar expectativas, que está insatisfeito? Você vai falar com ele. Tem uma negociação que está travada? Resolva hoje. Adiar só piora. E outra coisa para que você tome uma decisão mais assertiva é o seguinte: peça opiniões. Por quê? Porque se você ouvir a sua equipe, se você coletar os dados, você vai ter muito mais base para tomar a sua decisão. Mas lembre-se, não é porque você ouviu a decisão ou a opinião da equipe que você vai terceirizar a responsabilidade. A responsabilidade da decisão é sua, do líder. Isso é 100% seu. Você está sendo colaborativo, ouvindo o seu time, mas a decisão, ela é sua responsabilidade. Acatar o que você ouviu ou não é única e exclusivamente responsabilidade sua. Então, o que tem mais alguns pontos que eu quero falar com vocês sobre alguns pilares. O quinto e último pilar, e não menos importante,
é o seguinte: talvez o mais difícil para o líder, que é o pilar número 5, é a evolução constante. Por que eu falo que é talvez o mais difícil? Porque muitas vezes eu escuto muito: nossa, o mercado mudou e eu fiquei para trás. Nossa, eu faço as coisas do mesmo. Isso é o que eu mais escuto e eu espero que você não diga: eu sempre fiz assim. Faz anos que eu resolvo isso desse jeito. Eu não sei inovar. Gente, pense o seguinte, ó. Tem 3 palavras que é uma sigla. AM. Aprender. Adaptar. Ou morrer. Isso funciona para sua liderança e para sua empresa. Se você não aprende e não adapta a melhoria, a sua empresa morre. O que acontece? Na prática, a gente tem que entender e saber que as mudanças a cada momento elas estão mais rápidas. Se nós não tivermos disposição para aprender e nos adaptarmos às mudanças que acontecem, o nosso negócio está fadado ao fracasso, a nossa liderança está fadada à ineficiência. Buscar conhecimento, trazer coisas novas, traçar novos projetos é sua responsabilidade. O mundo não para. As empresas e os líderes que não se inovam, eles se tornam irrelevantes. Hoje em dia, eu atribuo que a adaptabilidade é a sobrevivência para o seu crescimento. Como que você, líder, que muitas vezes eu sei que você tem o dia todo corrido, como que você vai fazer aí no seu dia a dia para aplicar esse 5º pilar? Primeira coisa, você vai bloquear 30 minutos só sua agenda. É pouco tempo, tá? 30 minutinhos é o suficiente para que você aprenda um pouquinho por dia. Como que eu vou aprender alguma coisa em 30 minutos? Simples. Você pode ler um artigo, você pode ouvir um podcast. Podcast tem menor ainda. Tem podcasts que duram menos de 30 minutos. Você pode assistir um vídeo sobre gestão, por exemplo. Você pode ler um blog. Você pode buscar um curso gratuito na internet. Desses cursos que normalmente tem de 5 a 10 minutos cada aula. Pensa aqui que você assistiria 3 aulas de 10 minutos. Além disso, de bloquear a sua agenda por 30 minutos, o que mais que você vai fazer? Você vai implementar uma pequena mudança. Que tipo de mudança? Você vai aqui testar uma nova forma de reunião. Tudo isso é para o seu aprendizado, tá? Você vai testar um novo jeito de organizar
uma tarefa, você vai fazer uma pequena alteração para melhoria de algum processo. O que você pode melhorar? E o mais importante, você vai medir os seus resultados com isso. O que funcionou disso que eu criei? O que não funcionou? Por quê? O que eu deveria ter feito? O que eu poderia ter feito? Pergunte a um membro da equipe, a algum colaborador, o que você acha que a gente pode melhorar? Esteja aberto a essas melhorias. Se você juntar todos esses pontos que nós vimos aqui, você vai compreender e entender que todos esses pilares vão levar ao sucesso da sua liderança. Ser um líder forte é uma construção diária, pilar a pilar, que exige consciência, dedicação e principalmente consistência. Eu sei que no meio da loucura do nosso dia a dia, a gente se desenvolver sozinho é um desafio muito grande. E é por isso que esse vídeo está por aqui. Tanto esse vídeo como os outros vídeos lá do nosso canal, você vai conseguir trazer novos elementos para a sua liderança e isso certamente vai te ajudar no seu dia a dia. Se você ainda não conhece a nossa mentoria, na mentoria Somos Gestores, ela foi criada exatamente para te formar como líder. Fortalecer sua visão, trabalhar a sua comunicação com impacto, construir confiança, liderando pelo exemplo, desenvolver as pessoas, criando uma equipe autônoma, ganhando segurança para tomar decisão assertiva e criar o hábito de ter a evolução constante. Todos esses itens vai deixar você parar de ser um líder sobrecarregado que apaga incêndio para assumir o comando da sua empresa, da sua liderança e da sua equipe. Nos vídeos da semana passada, além da liderança, nós falamos de como vender, como melhorar a performance do nosso time. E é para isso que a gente está por aqui. Eu espero que você tenha gostado dessa aula e assista os nossos outros vídeos aqui do canal. Ativa o sininho para que você fique sabendo quando tem vídeo novo por aqui, para você não perder nenhuma oportunidade de viver a evolução da sua liderança. Eu te espero na próxima semana aqui no nosso canal.